Fala pessoal, tudo bem? E aí, assistiram a luta Mike Tyson versus Jake Paul? Olha, sinceramente, eu fiquei impressionado. Foi mais ou menos como eu pensei. Todos estavam assistindo a luta e a torcida era para ver o Mike Tyson nocauteando novamente ou vencendo a luta de alguma forma. Era assim, muito, principalmente no meu ponto de vista, muito improvável que a luta fosse acabar por pontos. 8 rounds, por mais que tenha sido 8 rounds de 2 minutos, né, que normalmente é três, essa luta foram de 2 minutos, mas mesmo assim era bastante improvável que a luta fosse acabar por pontos, não é verdade? As pessoas estavam todas lá para ver o Mike Tyson vencer. E era o que eu sinceramente, como eu falei, acho que até anteriormente, na previsão que eu fiz até para a luta, eu sinceramente acreditava que o Mike Tyson poderia surpreender e realmente nocautear o Jake Paul. Por isso que eu falei, do primeiro ao terceiro round era onde era o espaço de tempo ali que o Mike Tyson ia ter para realmente fazer a coisa acontecer. Entrar daquele jeito brabo dele, pendulando a cabeça, fugindo dos golpes, dos jabs ali do Jake Paul e conectando aqueles cruzados, entrando na linha de curta distância com o Jake Paul e conectando aqueles golpes e levando o Jake Paul aí a sentir o golpe ou até nocautear mesmo aí com um desses golpes. Eu realmente acreditava nisso. Eu não via a luta durando, acabando por pontos, como eu falei, até porque depois desse terceiro round, desses 3 rounds que eu havia previsto que que o Mike Tyson poderia se dar bem, a partir daí a luta seria mais a favor do Jake Paul. E ele aceleraria e conseguiria vencer o Mike Tyson ou por nocaute ou fazendo o Mike Tyson desistir ali com golpes duros no corpo e na cabeça. Essa era a minha ideia. Eu tava errado. A luta acabou por pontos. Foram 8 rounds e isso foi impressionante. Principalmente, obviamente, pro lado do Mike Tyson. 58 anos. O cara tava lá. Eu não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assistam, que vale a pena, porque para mim foi uma lição de superação. O cara dava para ver o Mike Tyson ali vivendo aquele momento novamente. Eu tentava me colocar no lugar dele, sabe? Eu não sei se vocês perceberam, mas durante a luta toda o Mike Tyson ficava mordendo a luva, sabe? Ele ficava mordendo a luva assim. E para mim aquilo ali, o jeito que eu entendi, pode até não ser, mas o jeito que eu entendi é que ele estava frustrado consigo mesmo, sabe? Tudo que esse cara viveu, tudo que ele fez na carreira dele, né, os momentos que ele construiu, os nocautes que ele alcançou ali nas lutas e tudo mais, vivendo momentos como aquele que ele estava vivendo naquela hora ali. Então, tipo, a mente dele, a cabeça dele conseguia ver tudo. Isso é o que eu vi, sabe? O que eu imaginei vendo ele morder aquela luva, assim, para mim era como se ele tivesse muito frustrado, demonstrando, sabe, aquela frustração meio que mordendo a luva, sabe, de não conseguir efetuar tudo que ele conseguia ver. Na minha opinião, ele via os momentos acontecendo, o Jake Paul passando na frente dele, ele pendulando, tentando chegar mais perto, mas quando ele partia para ação, a perna falhava, a velocidade não estava lá, os golpes não eram tão fortes como era no passado, sabe? E isso deixava ele frustrado. Então eu entendia que ele ficava, sabe, mordendo a luva naquele sentimento, aquela coisa de frustração, como eu falei, sabe? Não consigo chegar lá, tá ali, eu tô vendo que tá ali, mas eu não consigo aproveitar, eu não consigo pegar essa chance. Me deixou assim, sabe, bastante mexido durante a luta, esse sentimento, porque foi o jeito que eu entendi. Eu até quero ouvir mais, eu espero que façam outras entrevistas aí com o Mike Tyson para eu ouvir mais do que foi aquele momento ali para ele. Porque durante a luta toda ele ficava mordendo a luva, sabe? E para mim era meio que isso. Tipo, ele vendo as situações na frente dele, que ele sabe que ele poderia aproveitar elas como ele aproveitava no passado, mas ele não conseguia. Porque não tinha a velocidade, a explosão, a força necessária
para ele chegar lá. Afinal, 58 anos, mas independente disso, ele foi vitorioso, porque a luta passou do terceiro round, e como eu pensei, após o terceiro round, o Jake Paul começou a acelerar um pouco mais, apertou um pouco mais, tanto que os árbitros deram os primeiros rounds para o Mike Tyson. Por quê? Porque o Jake Paul não atirou golpe, não conectou nenhum golpe e só andou para trás, mais ou menos seguindo a estratégia de se defender, sabe? Não, vamos dizer, se expor para um golpe do Mike Tyson. Ele fez isso, então o Mike Tyson estava avançando, buscando a luta nos 2 primeiros rounds. Não aconteceu muita coisa, mas o Mike Tyson estava buscando a luta, então acho que por esse fator os árbitros deram os 2 primeiros rounds aí pro Mike Tyson. Mas a partir daí o Jake Paul começou a aceitar um pouco mais a curta distância e conectar mais golpes. A partir daí ele ganhou todos os outros rounds. E era frustrante, porque a gente participava da frustração do próprio Mike Tyson, que eu imagino que ele estava vivendo, de não conseguir fazer a coisa acontecer. O ímpeto físico, principalmente, não estava lá. No segundo round, meio que no final do segundo round, eu acho, o Jake Paul jogou um golpe, assim como lembra como ele nocauteou o Tyron Woodley? Não sei se vocês lembram, mas foi com um swingão assim, sabe? Ele nocauteou o Tyron Woodley daquela forma assim, com aquele swing, ele jogou o mesmo swing no Mike Tyson, meio que no final do segundo round ali, com toda a força. Se pega mesmo, ia ser nocaute, sem sombra de dúvida, porque um golpe daquela potência, né? Ainda mais no Tyson, você viu que ele, em alguns momentos o Tyson até, com golpes que nem eram tão fortes, ele sentia um pouco mais, sabe? Mas assim, a luta, de uma forma geral, foi boa. Foi boa, por isso que eu digo para vocês assistirem. Porque na entrevista após luta, o Jake Paul até falou sobre isso, se ele estava tentando realmente nocautear o Mike Tyson, e ele falou que estava tentando machucar o Mike Tyson, mas estava também prestando atenção para o Mike Tyson não machucar ele. Então foi exatamente como a gente tinha pensado, entendeu? O respeito do Jake Paul foi acima da média. E eu acho que aquele tapa da pesagem, que agora até fez mais sentido, né? Depois da explicação, não sei se vocês ouviram a explicação, foi que o Jake Paul estava de sapato, de tênis, né? E o Mike Tyson estava descalço. E quando o Jake Paul chega pra frente, ele pisa no pé do Mike Tyson. Aí o Mike Tyson dá o tapa. Não precisava dar um tapa, mas tudo bem. Ele acho que aproveitou ali a situação e deu o tapa. Só que vocês percebem que aquele tapa ali mudou muita coisa no que o Jake Paul esperava para a luta e como seria a abordagem dele em relação à luta. Mudou muita coisa, tanto que, olha, na própria declaração dele depois da luta, eu estava tentando machucar ele, mas eu estava tentando também não ser machucado por ele, entendeu? Então ele respeitou e muito o Tyson, não é à toa, eu acho que ele até devia, né? Esse respeito, talvez ele poderia ter acelerado um pouco mais para realmente nocautear o Mike Tyson ou vencer a luta ali antes do final, né, do tempo, mas se ele fizesse isso, ele realmente ia se expor também. E aí, se uma mão do Mike Tyson entra e o Jake Paul sente a mão, por mais que não fosse um nocaute, fosse um knockdown, o Jake Paul só fosse pro chão, já teria sido uma outra luta completamente diferente e muito mais até empolgante, entendeu? Independente de quem fosse vencer. Mas, de uma forma geral, como eu falei, foi uma luta boa. E o Mike Tyson até, em declaração dele no final aí, né, falou que o Ariel Helwani perguntou se era isso, se ele ia realmente aposentar, ele falou que não sabe, que ia ver, ou seja, ele ainda tá disposto a enfrentar mais desafios aí como esse, e eu acho isso sensacional. Todos estavam preocupados com a questão da saúde do Mike Tyson, para que ele não se machucasse seriamente. Do jeito que a luta aconteceu, isso não chegou nem perto de acontecer. Ele não teve nada demais. E eu acho que foi uma vitória. Eu acho que deve ser algo assim, sabe? Uma realização para ele, quanto lutador que ele é. Imagina ter vivido tudo que viveu e agora com 58 anos, quando realmente não tem mais espaço para uma performance de alto nível, ele chega lá e dá um show desse para uma arena lotada e mais de
120 milhões de pay-per-views vendidos, algo do tipo, foram números astronômicos, assim, sabe? E isso é muito legal de ver. E eu acho que isso acaba até incentivando cada vez mais aí outros atletas a virem se testar e colocar em outros bons shows aí pra gente no futuro. Uma coisa interessante também que aconteceu no final, o Ariel Helwani estava perguntando pro Jake Paul sobre o que viria pela frente, né? O que seria né, o próximo desafio e tudo mais. E comentou sobre o Canelo, que eles andaram... O Canelo é um grande campeão de boxe, um campeão de algumas organizações já de boxe. E eles andaram tocando umas farpas ali com o Jake Paul. E aí o Jake Paul falou que ele não vai atrás do Canelo agora, né? É o Canelo que tem que vir atrás dele. Se o Canelo quer uma money fight, uma luta que faça dinheiro realmente, ele é o cara que faz dinheiro, que faz a coisa acontecer. E que o Canelo que tem que vir até ele agora. Por mais que pareça assim meio estranho, né? Até pelo gabarito, né, do Canelo, o campeão que ele é, mas faz sentido. Faz sentido, porque o Jake Paul realmente é o cara do dinheiro, né? De promotor, um ótimo promotor de lutas que realmente vende pay-per-views, as pessoas querem ver. E agora, né, conforme foi dito aí por ele, é o Canelo que tem que vir até ele se ele quer realmente essa luta aí. Mas independente disso, foi legal assistir. Eu acho que a gente não viu nada do que podia remeter ao que foi o Mike Tyson no passado. Nada, nem perto. Mas alguns movimentos assim ainda estão lá, né? A forma com que ele balançava a cabeça, a guarda alta, tentando aproximar a distância para colocar os golpes. Ele colocou até alguns bons golpes, mas o que me impressionou foi os golpes que ele suportou. Ele tomou alguns golpes fortes do Jake Paul. Lidou muito bem com eles. O que acabou me impressionando assim também. Sabe? Então, de uma forma geral, como eu falei, foi uma luta bastante interessante. E vamos ver o que vai vir aí pra frente, mas eu gostei. Eu gostei do que vi. Não sei se vocês assistiram. E se não assistiram, vão assistir. E para os que assistiram aí, gostaram, ou seja lá como for, deixam a sua opinião aqui nos comentários. Vamos discutir um pouco mais sobre isso. Confiram aí, se estão inscritos no canal, ativem o sininho e vamos, que a gente segue daqui daquele jeito, dando os nossos pitacos.